Bom, vamos começar. Vamos lá. Uhum. Então, boa noite, sejam todas, todos bem-vindos, e aos não todos também, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do projeto Geração Pandêmica, reflexões sobre crianças e adolescentes na pandemia e pós-pandemia, organizado por mim, Kelly Cristina Brandão da Silva, docente da Unicamp, e pela Roberta Ecleide, fundadora, organizadora do NEP em Poços de Caldas. Estamos muito felizes de termos chegado até aqui. Marcelo é o nosso último convidado nessa live, e a ideia é a gente refletir sobre efeitos, questões, saídas, empecilhos de crianças e adolescentes nesses tempos pandêmicos. Então, gostaria de agradecer muitíssimo a presença do Marcelo, a quem a Roberta vai apresentar. Obrigada, Marcelo, e obrigada a todos os presentes. Vamos lá. Bom, eu gostaria primeiramente de agradecer a Kelly Brandão, que bancou junto comigo essa ideia. Nós estamos chegando ao último dos eventos e começamos então o processo já a partir de segunda-feira de organização dos textos e preparação do livro, né, que vai ser prefaciado por Leandro de La Jonquière e provavelmente vai começar a produção em agosto, né? Muito obrigada, Marcelo, pelo seu aceite. Marcelo Ricardo Pereira é psicólogo, psicanalista, doutor em Psicologia e Educação pela USP e pós-doutor pela USP Marseille e pelo FRJ Catalunha. É professor de Psicologia, Psicanálise e Educação do Programa de Pós-Graduação e da Faculdade de Educação da UFMG. É bolsista PQ-CNPq, PPM-FAPEMIG e membro do LEPSI São Paulo, Minas Gerais, e das redes INFEIES, da América Latina, RUEPSI, Eurolatina e Coletiva Amarrações do Brasil. É autor de diversos livros, entre os quais A Impostura do Mestre, da editora Traço, O Nome Atual do Mal-Estar Docente e Que Era um Adolescente. Muito obrigada, Marcelo, fique à vontade. Mais ou menos o evento você tem aproximadamente 1 hora de fala e depois a gente vai acompanhando as questões e dúvidas que podem ser só levantando a mão ou pelo chat. Eu estou aqui do cantinho acompanhando todos. Pois não. Minhas queridas, meus queridos, muito obrigado. Eu agradeço ao NEP pelo convite, em especial a pessoa da Roberta Ecleide, que generosamente me fez um convite muito amável, na verdade, e também, né, Roberta, com uma paciência enorme para a gente alinhar a agenda, que foi complicado nesse período, mas, por fim, estamos aqui. Muito bom rever Kelly Brandão, que é minha colega do GT Psicanálise e Educação, que está comigo na luta e na travessia do nosso trabalho, do nosso campo. Eu preparei aqui um material para que a gente possa conversar um pouco sobre o futuro, que futuro nossos jovens terão depois da pandemia. Esse é o debate que eu gostaria de colocar aqui para vocês, de conversar sobre isso, para que a gente possa começar a desenhar possibilidades de como sair dessa pandemia, o que significa essa geração que virá depois dela. Bem, vivemos hoje uma peculiaridade funesta. O mundo inteiro passou e ainda passa por um estado de confinamento generalizado em razão da pandemia de SARS-CoV-2, que é a Covid-19, vírus que contaminou em 2020 praticamente todos os países do planeta, com alta capacidade de contágio, de mortalidade e de fazer ratear as economias de um mercado globalizado ao extremo. O mundo já estava em colapso do ponto de vista político, econômico, ambiental, social, e o vírus só fez esgarçar isso. Ele potencializou o colapso e nos multiplicou seus excessos. Excessos de tecnologia, excessos de virtualidade, de consumo, de violência, de segregação. Potencializou também o declínio dos valores institucionais e dos reguladores societários, de ideais democráticos e do desfalecimento do pai como vetor da lei. Trocamos nossa capacidade de reflexão, de pensamento, pela inflação de imagens, pela cultura de narcisismos e pela sociedade de espetáculos.
Diríamos, em resumo, que o declínio do simbólico e a prevalência do imaginário faz surgir o deserto do real, ou seja, a virulência da sociedade em carne viva. Eis um tenso presságio sobre a vida nua e precária que todos nós, de alguma forma, já experimentamos nas nossas. Estaríamos à deriva? Sem ancoradouros futuros? Sem perspectiva? Ora, a vida parece estar num grande aqui e agora, estamos num grande presente, numa grande superfície, onde a segregação, o negacionismo, o flerte com a morte se tornam banais. Nosso contexto histórico nos permite dizer que vivemos cada vez mais a sociedade pós-moderna do corpo, de sua exibição liberada, contra aquela da racionalidade moderna eurocêntrica. Essa racionalidade eurocêntrica hoje está em franco descenso. Somos agora mais razão, ou melhor, somos agora mais corpo do que razão. Não nos conduzem mais, ou tanto mais, as tradições, as repressões, as metanarrativas que tiranicamente nos guiaram até meados do século XX, nem tampouco chegamos ao tão propalado mundo novo, ou admirável mundo novo de Huxley. Como muitos sabem, Huxley narrou visionariamente um futuro hipotético em que as pessoas, ele narrou lá em 32, um futuro hipotético em que as pessoas seriam biológica e psicologicamente condicionadas para viver em harmonia com as regras legais dentro de uma sociedade rigidamente organizada, científica e higiênica. A contracultura juvenilizada dos anos 60 e 70, anunciando-se bem mais horizontal em termos de poder, juntamente com a explosão do consumo e as lutas identitárias, liberaram bastante o sujeito dos cárceres, ou do cárcere da tradição, inclusive do perfeito, funcional e utópico mundo novo de Huxley, ou que Huxley conjecturou com seu romance. As décadas seguintes, com a invenção da web, virtualizaram essa liberação e a disseminaram no planeta de maneira capilar. Vivemos aqui e agora seus múltiplos efeitos. As redes sociais e sua hiperexposição praticamente sem limite de intimidades, opiniões, acossamentos, como também as exigências de rendimento e performance, oriundas da globalização neoliberal e das tecnociências, têm contribuído fortemente para criar uma sociedade juvenilizada e hedonista, em que prevalecem as imagens ante o real da experiência ou ante os valores simbólicos das instituições modernas. Isso vem produzindo novos modos de subjetivação, ou seja, novas formas de ser sujeito no mundo contemporâneo. No mundo contemporâneo, sobretudo no Ocidente, porque é no Ocidente que passamos a assistir uma suposta liberação do eu nunca vista antes, com efeitos visíveis na transformação das relações sociais. Mas, na verdade, o que passou a ser liberado hoje não foi outra coisa senão o direito ao gozo. Direito do sujeito gozar aqui e agora das coisas que consome, da intimidade que expõe e dos outros com os quais se relaciona. O problema é que, ao se liberar o gozo, ao elevá-lo à condição de direito, libera-se também o ódio e suas formas arcaicas de segregação e de impulso de morte. É claro que esse gozo e esse ódio liberados já existiam muito antes de nossos tempos. As guerras, as torturas, as perseguições são testemunha disso. Porém, hoje, ocorre algo muito específico. Disseminamos o gozo e o capilarizamos a ponto de a pulsão de morte não ser percebida somente em eventos visíveis, como guerra, como perseguições, mas de compor com muita força e de maneira banal, sem véus e sem metáforas, as relações sociais comuns
e a psicopatologia de nossa vida cotidiana. Não resta dúvida de que experimentamos certo darwinismo social nesses tempos ácidos de ódio liberado e muito pouco reprimido. Bem, não reivindico nostalgicamente um retorno ao passado repressivo que se esgotou por si mesmo e do qual nos achamos livres. Porém, não se pode desconhecer que hoje, estando à deriva, tendemos a coisificar, virtualizar e superficializar a vida em um presente cada vez mais alargado que demonstra desprezar o passado e esfumar o futuro. A consequência disso é imediata: empobrecimento do laço social, erosão das relações sociais e apagamento da diferença geracional. Ora, se o sujeito se sente mais liberado, logo ele poderia desfrutar de transgressões e prazeres como um fora da lei. Ele está liberado, ele pode exercer o fora da lei. Mas não é o que acontece com a maioria. A história tem mostrado que em uma sociedade cujo gozo não se acha, ou que uma sociedade cujo gozo não se acha regulado, é justamente uma sociedade mais angustiada, mais ansiosa, mais deprimida, como demonstra ser a nossa. No entanto, a torrente de imagens, virtualidades, superficialidades que nos afoga parece nos servir para sedar nossa angústia difusa, isto é, o nosso mal-estar, ou o mal-estar na civilização de nossa pós-modernidade, pois estamos nela. Com a prevalência do imaginário, ou como a prevalência do imaginário é bastante evanescente, expirando logo que surge, tendemos a buscar mais e mais imagens, virtualidades, superficialidades, uma atrás da outra, para encobrir essa angústia difusa, numa espécie de compulsão à repetição de nosso presente agigantado. Decisivamente, o imaginário não consegue conter o real diante do simbólico demissionário. É possível que, em decorrência disso, tenhamos a primeira geração sem futuro. Primeira geração sem futuro, porque o amanhã foi dragado pelo redemoinho de nosso enorme presente. É como se a gente vivesse todo no presente e esfumasse o passado e o futuro. Parece que hoje essa geração despreza o mundo das tradições e referências. Se quer espelhar nele para afrontá-lo ou desobedecê-lo, apenas o despreza. Inundada nas suas vidas digitais hiperexpostas, suas doxas, né, que são suas opiniões, e os cancelamentos que se faz na internet sem reflexão, sem debate, sem comiseração. O futuro é hoje, dizem alguns. Mas não há projeto que sobreviva agora à volatilidade das imagens sem exterminar referências autóctones. Nenhuma utopia verdadeiramente coletiva, quer dizer, um projeto de muitos, mais além de utopias individuais ou identitárias, não sobrevive a essa decantada volatilidade. Mas e os jovens na pandemia? Os jovens hoje? Bem, que poderia revelar a geração jovem desses tempos pandêmicos sobre o que o mundo lhe reserva? Haveria projetos, utopias, portanto futuro? Em meio à volatilidade imaginária, ao declínio das referências e tradições, o que diriam os próprios jovens sobre o que se passa com eles, tendo por base sua experiência e arte de viver? Nós realizamos em 2020, início do 21, uma enquete para um projeto investigativo bastante recortado e focado sobre os efeitos da pandemia de Covid-19 em jovens da Espanha e do Brasil. Tratou-se de um trabalho de escuta e acompanhamento de mais de uma dezena de jovens a partir da educação social e da psicanálise. Interrogamos o quanto eles podem estar deixados à sua própria sorte, aos seus próprios recursos, nesse momento de confinamento planetário, como intensificação do nosso mal-estar na civilização pós-moderna. Bem, aqui escolhemos 4 jovens, mas vou apresentar só 2, por efeito de tempo,
atualizando os dados inicialmente colhidos, e vamos analisá-los sob o aspecto que nos convém aqui agora, a saber, o futuro desses jovens na pós-pandemia. Vou apresentar só dois, são eles o João, um jovem egresso do sistema socioeducativo, e Felipe Solange, uma adolescente trans na clínica. Eles vão ser bastante temáticos para a gente fazer a nossa conclusão. Apresento o João. Era um adolescente de 16 anos no início de 2020, recém-egresso do cumprimento judicial de uma medida socioeducativa em uma instituição do governo por ter sido apreendido em razão de tráfico de drogas, vive numa favela de uma grande cidade, aqui em BH, em uma pequena casa de 4 cômodos, onde também moram outras 11 pessoas, a mãe, a tia, os irmãos, primos e um agregado, como ele diz. Por exigência jurídica, manteve o atendimento psicológico orientado psicanaliticamente e realizado por nossa equipe clínica de extensão universitária para uma das atividades de desligamento, como uma, né, das atividades de desligamento da medida. Também por determinação do juiz, regressou à escola para completar o ensino fundamental, já deveria estar cursando o ensino médio. No entanto, abandonou novamente seus estudos desde o começo da pandemia de Covid-19. Inesperadamente, isso não se deu com os atendimentos. Ele permaneceu vindo às sessões na unidade socioeducativa em que cumpriu sua medida, iniciada em janeiro de 2020, precariamente mantidas online entre março e junho do mesmo ano. Os créditos insuficientes do seu celular era o limite, né, para isso. E retomadas presencialmente essas sessões de julho a novembro, com sessões esporádicas, mas sem abandoná-las. Revelou não trabalhar. Aspas, só faço bicos, diz ele. Se reconhece como pobre negro, ainda que aparentemente pardo, e não sabe se esteve ou não infectado com o vírus. Aspas, não sei nem como não fui. Minha tia se infectou, minhas primas e um montão de gente perto da minha casa. Inclusive um chegado meu morreu. Em geral, dorme em um colchão no canto da cozinha, pois na casa não há espaço para todos. E como estava fora cumprindo a medida, sua cama foi cedida a uma das primas que dormia junto com a outra. Por isso, sempre acorda cedo, com a movimentação na cozinha, toma café e sai. Diz ele, minha casa é muito apertada e faz calor, não rola de ficar lá não. Eu fico no Carvalho. Carvalho é o nome do bar que tem na bocada da favela, na entrada da favela. Eu fico no Carvalho, que é de frente a uma pracinha na entrada da favela com os troços para malhar e fazer academia e tal. Ali é onde ficam os caras, a gente se junta para papear, puxar os ferros, que é fazer ginástica, né? Passar tempo. Alguns vendem drogas, eu não. Ali encontro os caras, zoamos, ficamos de boa, mas não fazemos muita coisa, não. Disse que faz isso quase todos os dias. Volta a casa às vezes para almoçar, mas o certo é que vagueia pelas ruas até 22, 23 horas, quando retorna para dormir. Não namora e desconversa sobre o tema sexo. Também diz não fazer uso de drogas nem álcool. Algumas vezes, joga videogame na casa de um dos amigos da praça e afirma com vigor que já não está envolvido com narcotráfico. Diz ele, desde as medidas socioeducativas, né? Mexo com isso não. Isso acabou com a minha mãe, minha tia, sou muito chegado nelas. Revelou que apenas no começo da quarentena, né, de Covid-19, mudaram os hábitos de sua casa. Tinha muitos banhos o tempo todo, álcool em gel, tirar a roupa na rua, essas coisas, o tempo todo. Mas depois, ficou de boa. A gente ficou bem acostumado. É algo normal. Às vezes me esquecia da máscara e dizia, poxa, esqueci, não pode fazer essas coisas, mas já nem lembro direito mais.
Sua mãe e sua irmã, ou melhor, sua mãe e a irmã dela, que é a tia que mora com eles, frequentam uma pequena igreja evangélica incrustada no meio da favela. Devido à influência delas, e após ter cumprido a medida socioeducativa, João também começou a frequentar os cultos. Não sempre. Porém, a igreja, diz ele, pacifica a gente, dá apoio a essas coisas. Durante as sessões do atendimento, nunca soube dizer propriamente de que apoio se trata, nem o que falta nos adultos de sua referência para contar com algo melhor. Diz ele, minha mãe, coitada, já trabalha demais, é diarista, faxina as casas. Minha tia também, sai cedo todo santo dia. Não tenho pai, quero dizer, tenho, mas nem faço ideia onde ele está. É uma merda. Não lembro nem da cara dele. Não ajuda a gente, nem sequer aparece. Eu e meu irmão menor somos filhos dele. Minhas irmãs são cada uma de um pai diferente, uma bagunça. Mas a gente se vira e se entende. Mais ou menos, ele falou. Bem, demonstrou gostar de vir às sessões, sobretudo quando elas foram retomadas presencialmente no segundo semestre de 2020. Mostra ser transferido com o trabalho da pessoa que os conduziu, que é um orientando, alegou-lhe que as sessões o ajudavam a passar o tempo, assim como ir a uma oficina de padeiro oferecido por uma ONG em parceria com a instituição socioeducativa. Não pretende ser padeiro, mas gosta da oficina. Parece vaguear pelas ofertas sociais tanto quanto vagueia pelas ruas. Mas antes de interromper o atendimento, reiterou várias vezes que estava bem. Tem uns caras lá, uns chegados, que não estão bem nada. Estão enfiados na boca, que é o tráfico, né? Se perderam lá. Eu não, eu estou de boa, eu sei das coisas, estou pacificado. Sobre suas perspectivas relacionadas à Covid-19 e a sua vida depois dela, disse frases pré-fabricadas sem muito vigor, mas com um detalhe bastante fundamental. Diz ele, depois desse vírus, depois dessa praga passar, darei uma real na minha vida. Vou voltar à escola, tenho um brother mesmo, mais velho e tal, que está lá perto de onde eu moro. Ele tem uma oficina de motos. É lá onde eu faço uns bicos, ajudo ele, dou uma de mecânico, ele me ensina umas coisas, faço uma grana. Ele parece assim um pouco com você, para a pessoa que o atendeu. Ajuda a gente, ajuda também uns caras meus chegados. É do bem ele. Faz silêncio. Quero estudar e ser mecânico de moto também, ter minha própria oficina, sei lá. Dá dinheiro essa tal de oficina, viu? Com a Covid, os motoboys têm aumentado muito. Todos têm que consertar suas motos. A sua oficina, né, a oficina do brother, vive cheia. Nem sequer ele está dando conta sozinho, diz o João. Bem, primeiro ponto de análise. É notável como esse jovem, o João, se apresenta como um pobre adolescente, tipicamente deixado à sua própria sorte, que, como muitos, envolveu-se com o narcotráfico. Foi apreendido, cumpriu medida socioeducativa e, uma vez se vigiando e se controlando, mas sem um claro sentido para isso, perambula as ruas e se torna presa fácil novamente para a contravenção. Sua sorte foi lançada. Nega a pandemia e se põe nas ruas da cidade sem contar com referências simbólicas mais estáveis para anteparar ou fazê-lo refletir sobre si mesmo. O cumprimento da medida judicial, né, socioeducativa, a igreja e a relação com amigos e familiares, em especial a mãe e a tia, mostram ser um fio tênue de apoio, porém sem efeito significante que possa representar algum ideal, qual seja algum ideal do eu. De fato, não há muitos ideais na vida do João. Nem a escola, nem a religião, nem a família. Abandonado a si mesmo, sua condição social a um passo da contravenção parece obrigá-lo a dar uma real, isto é, a viver um excesso de realidade que bem pode embaçar seu futuro e deixá-lo mais estreito.
Talvez a fonte mais legítima de autoridade que tenha se apresentado timidamente na vida desse adolescente deambulador seja o dono da oficina de motos, que, sem muitas exigências, lhe ensina o ofício e lhe abre algum horizonte possível, ainda que não muito largo. As sessões do atendimento parecem ter lhe permitido depositar na figura do analista algum ideal espelhado no brother da oficina de motos. Uma condensação, talvez. Ter ao menos um que acredita em si, que lhe permite afirmar-se a partir de si mesmo. Isto talvez possa servir-lhe de dique simbólico, a ser a maneira como ele traduziu o que subjetivou como aquele que ajuda a gente, entre aspas. Vamos a Felipe Solange. Felipe Solange é adolescente branco de 18 anos, de semblante marcadamente masculino, mas que se diz translésbico. Por influência do pai, buscou em 2021, aos 17, uma psicanálise. Ao telefone se apresentou com o nome masculino. Porém, na primeira sessão, ainda por vídeo, em razão da Covid-19, revelou preferir ser identificada como Solange e tratada no gênero feminino. Afirma ser, aspas, sou uma mulher trans que gosta de ter sexo com mulheres. Vive num bairro de classe média da cidade, com sua mãe e irmãos de uma família de pais divorciados. Quinzenalmente passa o fim de semana com seu pai e, às vezes, alguns dias na semana, sobretudo quando se vê em conflito aberto com a mãe. Mas tem uma relação tensa com todos, principalmente em razão de sua revelação. Estava terminando o ensino médio com boas notas, com a intenção de estudar direito em universidade pública, a mesma profissão de ambos os pais. Teve êxito, mas optou por engenharia. Profissão meio masculina, né, diz ele. Pouco antes do acolhimento, iniciou tratamento psiquiátrico, acolhimento na clínica psicanalítica, iniciou tratamento psiquiátrico para sua mudança de gênero, utilizando o suposto medicamento para esse fim. No entanto, quando verificado com a família, se tratava de um psicotrópico comumente administrado para crises psicóticas. Ela demonstrava desconhecer esse dado, mesmo porque o médico lhe entregava um pequeno frasco com as pílulas sem identificação. A mãe é amiga do médico. O pai, em contraponto, demandou-lhe uma psicanálise. Nas sessões, Solange não falava muito. Faz consideráveis silêncios no meio de frases, mas é desenvolta para dizer sobre si mesma. Seu discurso é notadamente bem estruturado. A miúde, seu cotidiano no confinamento da Covid-19 foi básico. Assistia às aulas online no colégio privado em que estudava pela manhã, realizava as atividades extra à tarde e reforçava os estudos para fazer o exame do ingresso na universidade imediatamente após a finalização do ensino médio. No momento, prepara a entrada presencial no ensino superior, já acabou de entrar. Não obstante, já nas sessões presenciais, revela investigar tudo sobre transgeneridade na internet. Demonstra ocupar-se bastante com isso. Sempre foi uma adolescente solitária, mais reservada e com poucos contatos sociais. Participa de muitas discussões de adultos com seu pai sobre ideias, políticas e artes. Discussões de adultos ela mesma chama. E muito conflito com sua mãe. Às vezes por ser desorganizada, às vezes por ser alheia à família, às vezes porque, diz ela, a mãe não aceita a minha mudança. Porém, o que parece ter se alterado desde a pandemia foi o fato de não haver ocultado sua transgeneridade a todos os seus familiares e poucos amigos. Considera o apoio e a atitude de seus pais como principais referências adultas, ou como as principais, né? Considera essas referências uma calamidade, entre aspas.
Mostra muito ressentimento por isso e revela atitudes demasiado invasivas tomadas por eles devido à sua condição sexual. Um exemplo foi a mãe, pasmem, a mãe instalar câmeras ocultas em casa para filmá-la e vigiar seus comportamentos. É um pouco obscuro o limiar entre a realidade e a fantasia, mas é certo que ela não se sente absolutamente apoiada por seus pais. O apoio incondicional veio de uma moça de 18 anos, não binária, com a qual começou a ter uma relação amorosa há menos de um ano. Foi uma relação intensa, com quem se desvirginou, mas já não estão hoje mais juntos devido à pressão dos pais de ambos. Culpa-os fortemente por esse desfecho. Tudo isso parece afetar demasiadamente a subjetividade de Solange. Seu tom moderado, quase uníssono, mesmo falando de gênero, se altera ao abordar a relação com os pais. Questionada, ela diz que decidiu ser uma mulher trans depois de sair com a moça não binária. Essa moça era a única pessoa com a qual teve relações sexuais e foi um breve namoro e admitiu, aspas, fui influenciado, mas no sentido de despertar para o fato. Estranhamente, disse influenciado no masculino. Marcamos isso. Ela se corrige. Não recorda de ter vivido conflitos sexuais ou de gênero durante a adolescência, nem ter sido estigmatizada por isso. Deixa eu abrir aqui. Continuando. Diz ela, como estava muito centrada em mim, as pessoas não sabiam. Fez um silêncio, nem eu mesma. Seu processo de mudança de gênero, todavia, parece tímido. Deixa crescer o cabelo sem muitos cuidados, pinta as unhas com cores diferentes para cada dedo, não depila a barba nem as axilas, com um visual um pouco desleixado e sujo. Abandonou o psiquiatra amigo da mãe e buscou um outro bastante favorável à mudança de gênero. Tanto que, na segunda sessão com esse médico, sem aparentemente escutar sua história, encaminhou-a a uma endocrinologista especialista em hormonização transexual. Procura muita informação sobre o tema e iniciou o uso de hormônios. Nenhum dos dois profissionais a encorajou a continuar com a psicanálise, tampouco com qualquer outra psicoterapia. Mas permaneceu vindo esporadicamente às sessões contra a vontade da mãe e o incentivo do pai. Vir, aparentemente, lhe apraz, apesar do vínculo frouxo sem uma constância. Em certo momento, sobre o fato de dizer que é uma mulher trans que gosta de outra mulher, reafirmou de maneira categórica: sou translésbico. Translésbico. Repete silabicamente. Então intervimos. Por que não translésbica? No feminino. Houve um longo silêncio, disse algo inaudível e a sessão encerrou-se. Pequena análise. Como se pode perceber, no caso Felipe Solange, encontramos uma adolescente introspectiva de classe média que parece ter uma relação de culpa e ressentimento em relação aos adultos de sua referência. A aproximação e a tutela dos pais são vividas como uma real invasão pessoal até o ponto de ser manipulada com respeito ao tratamento que recebe por sua vigiada mudança de gênero. Desafia e desautoriza constantemente seus pais, mas se vê bastante vulnerável à influência deles. A influência deles, bem como da família, dos médicos e da ex-namorada. Sente-se muito prescrutada por todos do seu entorno, tendo que repetidamente prestar-lhe a confissão de sua diferença. É possível que o suposto excesso de cuidados dos adultos, no seu caso, seja uma forma mascarada de abandoná-la a si mesma. A inscrição social de sua própria sexualidade, angustiando-se com a diferença de gênero, pode significar uma demanda de ajuda a esses mesmos adultos, de reclamar sua autoridade simbólica, porém sem sobreproteção ou sobrecarga de discursos e atos moralistas. O apaziguamento do gênero
que os médicos parecem lhe prometer, retificando-lhe o corpo, se faz desconhecendo que o seu fascínio é o de ser homem e mulher ao mesmo tempo para uma amada não binária que revela gostar de homens e mulheres. É a velha ilusão de ser todo para o objeto amoroso, e que nossos tempos querem garantir a todo custo não ser mais somente uma ilusão. Só não sabem os médicos que entre Felipe e Solange há um abismo, há o impossível da relação sexual, de sua complementariedade, que ele e ela começa a subjetivar tal impossível ao se escutar. Não há sobreposição ou retificação suficientemente possível de um nome sobre o outro para resolver-lhe seu fascínio subjetivo. Enquanto a medicina de nossa pós-modernidade quer equacionar organismo e linguagem, tratando o imponderável e igualando corpo e psiquismo, a psicanálise talvez vai expandir o impossível disso ocorrer a partir do lapso do próprio discurso do sujeito, um O no lugar de um A em translésbico. Com isso, ela mesma faz emergir outra verdade de si que a habita, ainda que ignore. Em rápidas palavras, enquanto a medicina se centra na quimera possível do gênero, a psicanálise se centra, quiçá, no impossível da relação sexual, sem promessas, miragens ou ilusões. Vamos ao final. Vamos analisar e concluir. O amanhã, né? Após pandemia. Impressiona perceber tantos jovens, cada um à sua maneira, tendo que se virar com seus próprios recursos. Todo idealismo, imaginação, rebeldia, confrontação, desobediência, vontade de dura, tão comumente esperados nesse momento da vida, parecem apaziguar-se demasiadamente nos casos aqui narrados. Só narrei 2, analisamos 10 ou mais de 10, e vou colocar no artigo, no capítulo do livro 4. Predominam os pés no chão, um enorme sentido de realidade e ausência de ilusões, sonhos ou futuro. Ansiedade, depressão, tristeza, inconstância, apatia, resignação espreitam comumente as suas vidas. O isolamento é um fato e os laços sociais são bastante frouxos. Vocês verão nos outros casos o isolamento dentro dos quartos e nos seus computadores. Os adultos quase sempre se entregam a seus repetidos cotidianos e são tomados por esses jovens como desorientados, desautorizados, fracos ou vigilantes. Frente à pandemia, alguns tendem a superprotegê-los ou a abandoná-los. Outros ainda tendem a manter certo controle sobre os jovens, mas a maioria parece ser, com efeito, uma autoridade simbólica declinada. Rechaçam seus discursos moralistas. Questionam seus excessos de cuidado e desprezam suas posições ou suas possíveis compensações materiais. Em suas narrativas, a família parece débil, decaída, ausente ou desnorteada. A escola parece desvitalizada, sem expressão, ainda que ocupe boa parte da vida e das atividades e das aspirações desses jovens. A religião parece distante, incluindo para o único que diz segui-la, e demonstram ser categoricamente alheios à política. Em contrapartida, a vida encerrada no quarto, no computador, nas redes sociais, na deambulação pelas ruas, torna o modo de ser desses jovens. Em outras palavras, nem a autoridade simbólica dos adultos e das instituições de referência, nem a tradição, a educação, a religião, nem a política, pilares da modernidade, demonstram comovê-los o suficiente para estimular idealismos, paixões e ganas de renovar o mundo comum. O que estará acontecendo? O que estará se passando?
Devemos reconhecer que o declínio do simbólico é um fato incontestável em nossa civilização pós-moderna. Os valores políticos, sociais, institucionais que serviram de pilares para o modo de ser moderno de nossas sociedades ocidentais cederam. Ideais como república, democracia, justiça social, liberdade, fraternidade, igualdade se encontram severamente desgastados, erodidos, desafiados, quando não ameaçados. No nosso caso, isso é visível. Podemos suspeitar que a crise de caráter político do mundo atual também consiste, fundamentalmente, numa crise dos valores modernos. Uma sociedade regida pelo Estado de Direito assiste hoje ao solapamento das instituições sociais que já não são capazes de renovar o fio rompido da tradição, de restaurar os velhos organismos políticos, tampouco de fundar os novos. Com a conquista da virtualidade, uma ruptura histórica se deu. O mundo se transformou e pluralizou radicalmente as maneiras de ser. Multiplicaram-se as diversidades. Os sujeitos do século XXI mostram muita diferença em relação àqueles dos séculos precedentes. Eventos como os movimentos identitários e sociais, a contracultura hippie, a queda do comunismo e das ditaduras latinas, o surgimento da web e o próprio avanço da cultura norte-americana sobre o planeta alteraram de vez nossos modos de existência. Muitos pensadores já anteviam algumas dessas alterações e não nos esconderam, mas decisivamente elas vêm acontecendo de maneira tão convulsiva que ainda estamos sob seu assombroso impacto. Digamos que, em um lapso reduzido de tempo, fins do século XX e esse início do XXI, estamos passando da civilização moderna, em que pese os valores simbólicos e institucionais, à civilização pós-moderna, diluída nos valores imaginários da virtualidade. Aspas, tudo que era sólido derrete-se no ar, tudo o que era sagrado é profanado, como anteviram Marx e Engels lá em 1848. Nesse cenário, muitos jovens se veem tendo que se virar ou abandonado aos seus próprios recursos teóricos, relacionais e práticos. Isso pode resultar, por exemplo, em manifestações de desprezo, de falta de respeito, de desautorização ou ao contrário, mas igualmente não desejável, hein? Pode resultar em conformidades, apatias, aceitação e submissão. Parece que os inculcadores institucionais e seus valores simbólicos estão mesmo sob fogo cruzado. O pragmatismo exacerbado do que se encontra derretido no ar e decididamente profanado, né, como diz Marx e Engels, não garante muita serenidade para quem conduz esses jovens, servindo-lhes de referência. Servindo-lhes de referência mesmo para serem confrontadas ou desobedecidas. Ao contrário, imperam a dispersão, a aflição e a desorientação numa sociedade do direito ao gozo cada vez mais ansiosa e depressiva, como tem sido a nossa. A pandemia, gente, expôs essa dramática. Uma báscula planetária, um salto no tempo histórico, um antes e um depois do vírus. Toda geração teve a sua guerra, a Covid-19 parece ser a nossa. Cada previsão de futuro que se teve durante a pandemia se reduziu a criar artifícios para o mundo alcançar um novo normal. Relações à distância, reuniões por videoconferências, home office, atividades híbridas, compras online, educação digital. Ou seja, mais imagens, virtualidades, superficialidades, consumo, hiperexposição, digitalização da vida. Porém, isso já estava, está hoje, e não é mais futuro. Já tínhamos isso antes do vírus, temos uma overdose agora. É a sociedade do cansaço. O nosso presente agigantado, afogado na era virtual do século em que nos encontramos, não demonstra ser muito estranho aos jovens, que, tendo que se virar,
tendem a operá-lo relativamente como podem, num mundo cujo excesso é o novo nome do normal. O excesso é o novo nome do normal. Aliás, o capitalismo, a tecnociência e sua doutrina político-econômica, o neoliberalismo, desconhece o normal. Ora, para o discurso do capitalista, o excesso não é outra coisa senão a norma, ou seja, o excedente de gozo. Tal excedente pode ser normal para o capitalista, pode ser operado sem ilusões pelo jovem, mas pode ser um cansaço para muitos de nós. Excesso de presente. Já termino. Como será viver sem futuro? Haveria um devir depois da pandemia para os jovens e para nós mesmos? Outras utopias se anunciarão? Por certo que sim, o mundo gira e o futuro virá. Mas, no momento, estamos vivendo o que se pode figurar como a luta de todos contra todos, até que se vejam as flores, até que a primavera resista, retorne e se prepare para outras quimeras. Agora, no entanto, não sabemos nem quando, nem como, pois estamos no meio da báscula e não há forma de vislumbrar qualquer futuro, muito menos alguma utopia, enquanto nos deixarmos dragar ansiosamente pelo que excede em nosso largo presente. O obscuro inverno ainda nos cobre o sol e deixa um velho gosto de gelo na boca quando anestesiados nos interrogamos. Que mundo nós construímos para essa geração jovem atada ao presente, ou para que essa geração jovem atada ao presente não consiga ver algum futuro possível no que lhes oferecemos? Repito, que mundo nós construímos para que essa geração jovem atada ao presente não consiga ver algum futuro possível no que lhes oferecemos? Meu muito obrigado. Muito bem. Nossa, muito obrigada. Muitas reflexões aqui, né? Muitas. Então, estamos aqui abertos, se quiserem colocar questões no chat, ou se quiserem levantar a mão e comentar. Kelly, se você quiser fazer uma primeira fala. Eu queria sim, Marcelo, muito obrigada. Nossa, que discussão interessante, muito legal conhecer essa pesquisa. Queria até, se fosse possível, que você contasse um pouco mais dessa parceria Brasil-Espanha, né? Entre o norte global e o sul global, né? Queria te ouvir um pouco das diferenças, enfim. E aí eu fui escutando esses dois relatos, eu fui pensando algumas coisas, né? O quanto, por exemplo, esse jovem brasileiro vai nos contando sobre algumas questões muito típicas do nosso país, né? Ele vai contando da falta de acesso à moradia, né? Quando ele vai dizendo, não dá para ficar em casa, enfim, né? Muita gente e tal. Quando ele vai contando da configuração familiar, né? Muito interessante, a mãe e a tia, cadê o pai na história, né? Por que os homens saem, né? Esse agregado, né? Então, essa configuração típica das nossas periferias, né? E o quanto também, às vezes, a academia não reconhece isso como família, né? E fica naquelas idealizações que família é papai, mamãe, né? E filhinho, né? Onde é que a gente inclui esses agregados? Que função esses agregados têm? Ele vai contando também da falta de acesso a lazer, né? Quer dizer, o único espaço que ele tem é no bar ou na praça em frente, né? Quer dizer, que outros espaços que lhe são ofertados, que políticas públicas que a gente não oferta para essas pessoas. Ele vai nos contando também do nosso trabalho precarizado, ele vai falando, olha, aumentou muito o trabalho na oficina, mas aumentou por quê? Né? Que trabalhadores são esses que vão à oficina? São os motoboys, que não têm direitos, né? E assim, ele dizendo, olha, eu não trabalho, eu faço bicos. Mal sabe ele que bico é o novo trabalho, né? Depois da nossa reforma trabalhista, bico é o novo normal, né? Em termos de trabalho, né? Então, eu achei muito interessante o quanto ele vai contando, para além das suas questões singulares, né? Ele vai nos contando sobre a nossa brasilinidade, né?
E aí queria, se possível, que você contasse um pouco, né, se é um pouco isso que vai atravessando, né, quando vai fazendo essa pesquisa, essa diferenciação entre o norte e o sul global. E aí já, né, ouvindo a história do Felipe Solange, né, são outras as questões, né? Felipe Solange tem uma mãe e um pai, que me parecem, né, aquilo que você disse, eu achei tão interessante, você chamou de, onde é que eu coloquei? Sociedade juvenilizada, né? O pai quer uma coisa, a mãe quer outra, tá, mas, né, enfim, tem que ter um querer, o pai queria psicanálise, a mãe queria psiquiatra, enfim, né? Como se estivessem disputando ali a bola, né? Quem é que fica com a bola? E o Felipe, ou a Felipe Solange ali perdido no meio. E a captura da medicina, né? Desse enigma da sexualidade. Achei interessante também uma expressão que você usou, né? O quanto a medicina ela objetiva o apaziguamento de gênero. Achei muito interessante, né? Quer dizer, a gente passa de uma época em que a medicina torna, ou enfim, chama isso, nomeia isso como uma patologia. Então agora tá bom, não é mais patologia, a gente entendeu e tal, mas então, né? Então a gente vai apaziguar, porque não é possível, né? Em vez de manter aceso o enigma, porque é disso que se trata, né? Seja cis, trans, binário, não binário, o enigma permanece, né? E a medicina tentaria silenciar, enfim, calar esse enigma, né? E me parece que é um pouco isso que ela vai fazendo. Eu acho interessante esses novos significantes que ele vai criando, né? Se chamar de lésbico. Eu lembrei de um paciente adolescente que eu tive que se nomeava como heteroflexível. Então, acho tão interessante essas saídas adolescentes, né? Essa criação de novas palavras, novas nomeações, né? Para tentar dar conta, né? Dessa invasão do sexual, né? Enfim, eu queria te parabenizar demais, Marcelo, por essas reflexões. Se você pudesse te contar um pouquinho mais, né, da pesquisa, dessas diferenças entre o norte e o sul global. Mas parabéns, viu? A você, a toda a equipe, a parceria, né? Muito bom. Por favor, Marcelo, comente. Comento, sim. Kelly, obrigado, muito obrigado. Você acompanha bem o nosso trabalho, sabe como é. Nós temos uma pesquisa internacional. Eu fui fazer um pós-doutorado em Barcelona e conheci uma equipe muito interessante em Barcelona. Eu fui com a proposta de trabalhar a questão que eu trabalho sobre a subjetividade de professores, né, nesse campo da psicanálise, educação e formação de professores e a questão do sintoma subjetivo, o mal-estar docente, etc. Fui com uma proposta de pós-doc para lá e lá eu encontrei uma equipe da educação social e psicanálise. Eles têm um grupo lá que se chama Grupo de Investigação de Psicanálise e Pedagogia. Mas, na verdade, no campo da pedagogia está profissionais da educação social, que tem uma inserção ou que estão fazendo uma associação com a psicanálise lá na Universidade da Catalunha. E quando eu cheguei lá para fazer o pós-doc com a proposta de verificar as intervenções sociais que eles fazem, as intervenções clínicas no campo social, que é o que eu estava tentando verificar, o recorte do pós-doc, no projeto PQ, né, do CNPq, quando eu cheguei lá, eles se interessaram muito pelo trabalho com jovens que a gente fazia aqui, que eu fazia aqui, porque eu trabalho na pesquisa nesse campo da formação de professores, mas na extensão eu trabalho com os adolescentes da socioeducação. Eu tenho um grande trabalho, uma inserção muito grande na cidade, no TJ, enfim, nos fóruns socioeducativos sobre a questão dos adolescentes que praticaram atos infracionais. Quando eu cheguei, eu apresentei isso. Eles pediram que eu apresentasse, eles queriam saber mais como no Brasil isso acontece. E é muito curioso como esse mundo está globalizado, porque lá na Espanha eles também têm eles estão nessa cruzada para tentar fazer com que aqueles jovens sejam tomados na formação e eles possam necessariamente constituir-se enquanto sujeito, né? Então eles estão fazendo essa batalha também. Eles têm lá chamadas residências, são os CRAS, que são centros residenciais para os jovens tutelados, que não seria só a socioeducação, mas todo jovem abusado, violado, enfim, todo jovem que sofre alguns maus tratos e tem que ser tirado da família,
eles têm um trabalho, então eles acolhem esses jovens vão ficar na casa a partir de uma medida judicial, vão para essas casas residenciais, esses centros residenciais, e eles vão ser, enfim, esse grupo vai fazer intervenções nesse trabalho, como a gente faz intervenções no sistema socioeducativo, no caso de Belo Horizonte. Eles pediram que eu relatasse. E aí, muito curiosamente, Kelly, Roberta, sabe bem disso, assim, o europeu ele é mais duro na teoria, né? Ele é mais, como eles têm teorias mais solidificadas, eles são mais, talvez, um pouco mais duro na forma de ir ali ensaiando possibilidade de intervenção. E como nós estamos abaixo do Equador, a gente está mais ensaiando e errando, e vendo como que a clínica pode entrar nos âmbitos sociais e fazendo, enfim, a gente está mais ensaiando e errando. E eu levei isso para lá. E eles se entusiasmaram muito Claro que muita gente já fez isso ao longo da psicanálise de uma maneira muito exemplar ao longo do século XX, mas a gente está realmente praticando possibilidades, como vocês viram aqui, do atendimento lá com o jovem socioeducativo egresso. A gente está tentando praticar isso e criando modalidades clínicas mais alargadas e não necessariamente mais frouxas, ao contrário, mantendo o rigor conceitual, mas possibilitando a psicanálise estar na política, que é o que mais a gente tem entusiasmado, ou nos entusiasmado aqui. Aí eles pediram, inclusive, para que eu relatasse isso em livro. Olha que gentis, os espanhóis são realmente muito gentis. Eles pediram que eu relatasse aquilo em livro, que eu colocasse as experiências, teorizasse e publicasse em livro lá. E saiu o livro lá. A Universidade da Catalunha publicou esse livro lá. Então, eu fiquei muito contente, porque foi meu primeiro livro internacional, imagina, um livro autoral internacional, foi o meu primeiro, e na Europa. Então, são as caravelas ao contrário, né? Assim, foi o inverso. Mas, nesse meio, a gente resolveu fazer uma pesquisa com colegas da França, da Argentina e aqui do Brasil. Nós estamos fazendo uma pesquisa maior, chamada uma pesquisa realmente internacional, com um convênio de pesquisa internacional, que se chama Atenção aos Sujeitos desafiados, né, com problemáticas sociais, intervenção clínica, ação educativa e trabalho social. A gente está fazendo um trabalho a várias mãos, bem horizontal, isso está sendo muito interessante, porque não tem aquela verticalidade norte-sul, né, mas bem horizontal mesmo, com as trocas de experiência, e a gente está desenvolvendo essa pesquisa está em andamento por enquanto. Ainda com os trancos e barrancos, Covid, muitas dificuldades, mas a gente está conseguindo. Aí, dentro dessa pesquisa, nós e os espanhóis resolvemos recortar, com uma encomenda que a gente teve, para a gente estudar alguns jovens na questão da pandemia. Foi isso que aconteceu. Então, a gente foi estudar esses jovens, dentro dos centros residenciais de acolhimento de jovens lá de Barcelona, como também os jovens da socioeducação aqui de Belo Horizonte, que a gente foi reunir dados, não só da socioeducação, mas jovens na cidade, em condição de vulnerabilidade social, a gente foi fazer essas enquetes. E aí a gente fez bem recortado, como se fosse um recorte dentro da pesquisa, para a gente poder criar saber sobre essa questão dos jovens na pandemia ou na pós-pandemia, ou o que virá deles daqui a pouco. É isso que nós estamos fazendo. E é isso que está sendo interessante, porque a gente está fazendo um acompanhamento psicanalítico, evidentemente, mas também com a acuidade da educação social, que tem uma larga experiência nesse trato, né, com as questões sociais. Espero não ter falado muito. Obrigada, Marcelo. Muito bom, e muito bom a gente ver, né, quer dizer, como se pode pensar várias situações e que a trama dos conceitos da psicanálise permite muita mobilidade, né? Fico pensando, né, numa outra, quando se menciona que tantas coisas foram feitas no século XX, me lembrei daquele livro da Elizabeth Andanto, né, Clínicas Públicas, né? Como ali a gente encontra uma psicanálise afinizada e articulada, né? Nada elitizada, né? Eu acho muito interessante a gente pensar nisso. É possível, sim, fazer muitas discussões a partir da psicanálise, particularmente a gente faz aqui no NEP, clínica pública com avaliação de crianças de primeira infância, e o resultado é muito interessante também, né?
no sentido de fazer toda uma articulação com as escolas, com as famílias, com a vida, né? Se saindo dessa metralhadora diagnóstica, né? Que agora com a pandemia, né? Diagnostica absurdamente, violentamente, né? Colegas gostariam de perguntar? Alessandra, pode falar, Alessandra Maestrelli. Sonzinho. Sim. Me ouvem? Estava fechado o meu microfone. Marcelo, parabéns, que delícia ouvir tua pesquisa. É maravilhoso, né? Pessoas que se dedicam e são generosas, né? Quando fazem essa prosa aqui com a gente. Eu só posso agradecer muito, porque é extremamente... a gente se sente em casa, né? Dá um respiro, assim, porque sou psicanalista já há alguns anos e pesquisando para sempre, porque acho que a gente não pode se acalmar, né? Diante das coisas que a gente acha que sabe. Eu fiquei com uma dúvida boba, né? Para variar. Quando você fez a descrição do primeiro analisado ali, que você fez a análise das falas, você fez uma descrição e alguém descreveu o garoto também como pardo. Eu ouvi bem? Porque acho que ele não era negro, aparentemente Ele não se era. dizia negro, mas ele aparentemente era pardo, é visivelmente pardo, ele tem a pele clara, na verdade. Entendi. Mas Isso interessante, ele se diz negro. é muito legal, porque ele é negro. Uhum. Sim, sim, E é exatamente. importante a gente aceitar e assumir como a pessoa se descreve, né? E Sim. acho que essa é uma das questões que aparece sempre com os adolescentes, principalmente, é que eles não são ouvidos, não tem onde falar, né? Não tem voz e não são respeitados. E a gente vê uma educação arcaica, a escola não se atualizou, né? Tem várias questões também com a minha clínica, pessoas procurando cada vez mais desesperadamente por relatórios, laudos e etc., porque o molequinho, esses dias, eu estou inconformada até hoje, então vou aproveitar aqui, abusar da vossa escuta, mas foi isso que aconteceu. A avó de uma criança de 2 anos me procura para fazer o atendimento de um garotinho de 2 anos, que nasceu na pandemia, né? E ele não obedece, ele joga tudo, fala que não é para jogar, é aí que ele joga, né? Desafia, etc. E ela queria psicólogo, ela não queria psiquiatra, porque ela já levou a filha dela, que é a mãe do garotinho, quando tinha 5 anos de idade, também tinha uns probleminhas de comportamento. Aí levou para um psiquiatra, o psiquiatra deu uma lista, né, de remédio. Aí ela mesma falou, não vou dar esse monte de remédio não, tá doido. E aí foi onde começa, né? Eu fui me meter na história, né? Falei, e aí, como é que aconteceu com sua filha? Ah, ela foi crescendo. E aí ela casou, teve esse menino, mas ele já está com esses comportamentos. Falei, sei, mas e aí, como é que faz assim, né? Quando a gente tem criança? Porque parece que está longe a história, né? Você queria que ele já fosse obediente, certinho, né? Não pegasse as coisas, não jogasse as coisas, né? E aí ficou uma dúvida ali, elas vieram, né? Marcaram sessão e tal, vamos trabalhar as 3 gerações, né? Então, uma coisa que eu vejo que hoje é muito mais possível, infelizmente,
né? Porque parece que a pessoa não pensa, ela não lembra ou ela não aceita que criança dá trabalho, santo Pai eterno, né? Até a criança entender que é melhor não jogar as coisas, né? Ou não pôr tudo na boca, isso aí, então, é uma ilusão. Eu espero que já tenhamos perdido. Né? O primeiro contato é esse, né? Põe tudo na boca. E aí eu fiquei pensando que, quando você fala qual é o futuro, né, desses jovens, eu também não sei não, mas eu acho que está mais longe ainda do que poderia ser, porque parece que a gente ficou surdo. Todas as instituições estão bloqueando esse crescimento, essa angústia, essa ansiedade, essa dificuldade. Parece que as pessoas estão alheias e cada vez mais a gente vai banalizando as formas, né, os erros, a violência. Então, para quê, né, trabalhar, insistir, pesquisar, escrever? Né? Nós sabemos para quê, né? Mas eu quero fazer assim um convite, né? Como é que a gente incide e de que modo você acha que a gente pode incidir? Porque a colher torta da psicanálise a gente põe em qualquer lugar, né? A gente é sempre pronto para uma provocação. Mas eu vejo que as questões institucionais estão se acirrando. O trabalhador está adoecido, os professores estão adoecidos, as instituições estão cada vez mais arcaicas. Então, está difícil não dar razão para os jovens que não veem futuro das próprias vidas. Eu acho que a Roberta e a Kelly sabem, Maralice também que está aqui, Caroline, algumas outras pessoas, o Elber, a própria Mariana, sabe bem que a gente trabalha numa interface entre psicanálise, educação e política. Então, a gente se interessa pela psicanálise na polis, a psicanálise na política, ela mudando. Não me interessa mais a psicanálise enclausurada nas associações de psicanálise, não me interessa mais a psicanálise hermética, falando para ela mesma, super egoicamente, fazendo com que todos ali obedeçam aqueles chavões, isso não me interessa mais. Há muito tempo isso já não me interessa, os orientandos, os meus, as pessoas que trabalham comigo sabem bem como é isso. Quer dizer, eu tenho interesse em fazer uma psicanálise acessível, que consiga dialogar com a cidade, que consiga propor algo para o social. E eu acho que, como a Roberta lembrou, desde a clínica social do Freud, enfim, desde todo o trabalho do século XX, não só Freud, de Winnicott, de Ferenczi, mais tarde, aqui nosso, Pichon Rivière, por exemplo, mais próximo ainda, Hélio Pellegrino, enfim, são vários nomes que ao longo do século XX fizeram com que essa psicanálise se desentrincheirasse desse lugar extremamente hermético que ela gostou de ficar ali quando ela foi psiquiatrizada no meio do século, né? Ela se alinhou à psiquiatria e ela era discurso hegemônico. E onde tem discurso hegemônico, não tem psicanálise, porque a psicanálise ela vem para furar o discurso hegemônico, ela vem para dizer a descontinuidade de qualquer discurso que se diz final. E eu acho que ela foi interrogada, a gente está sendo interrogado ferozmente pelo campo científico, político, filosófico, social. A gente tem sido interrogado muito ferozmente e não sem razão, porque quando a gente se entrincheirou, a gente se distanciou da causa. Nós, nas nossas clínicas individuais, trabalhando com os nossos sujeitos, fazemos trabalhos interessantes, a gente sabe que os psicanalistas fazem isso, mas ele precisa comunicar isso à cidade, ele precisa realmente trazer isso de uma maneira em que dialogue com os outros saberes, porque a única forma da psicanálise sobreviver será assim, a meu ver, será ensaiando novas modalidades clínicas, esticando a corda dos seus saberes teóricos já consagrados, revisando isso.
Acho fundamental, Alessandra, que a gente se dê a esse lugar. E eu sou um soldado dessa causa. Eu sou um soldado dessa causa, Roberta sabe bem, Kelly, os outros colegas que aqui estão sabem bem disso. E às vezes, o meio psicanalítico nos condena, porque ele nos condena, sobretudo o meio mais ortodoxo, ele vai nos condenar porque ele vai dizer que é como se a gente estivesse ali desviando dos rigores ou qualquer coisa assim. A meu ver, há muitos psicanalistas, grande parte dos psicanalistas, precisam daquilo que o Freud disse, conhecer a política, conhecer a história da arte, conhecer antropologia, conhecer ciências sociais de uma maneira geral, conhecer outros campos de saber, a medicina, o direito, etc., conhecer outros campos, a educação, como a gente vem fazendo, conhecer outros campos para ele poder ter propostas de intervenção nesses campos, sem hierarquização, mas de uma forma possível fazer. E a gente tem encontrado isso, não sem dificuldades, em alguns colegas que a gente tem ressonância, e nós estamos fazendo aí uma espécie de revolução silenciosa, ou uma convulsão silenciosa para isso acontecer. Então, na verdade, é isso. Freud já se preocupava com isso, a gente sabe bem, né? Se a gente pegar os textos sociais de Freud e as tentativas, eu lembro que no prefácio Eichhorn dos jovens, né, sobre os jovens desamparados ou jovens desorientados, como algumas traduções, no prefácio ele escreve ao Eichhorn assim, que os pobres de espírito não intercedam sobre esse trabalho, porque ele estava ensaiando uma prática da psicanálise dentro de instituições que acolhiam jovens em conflito com a lei da época. Claro, eles eram fofinhos lá, os conflitos com a lei da época eram com problemas tão levinhos que a gente hoje não imaginaria. Quer dizer, os nossos conflitos com a lei são muito mais radicais, mas à época já eram complicados e ele estava lá fazendo um trabalho dentro dos reformatórios com clínica psicanalítica. E ele vai fazer isso e o Freud vai apoiá-lo e vai dizer que os pobres de espírito, que são as pessoas da psicanálise que, porventura, queriam uma exclusividade da psicanálise individualizante, que os pobres de espírito não intercedam nesse trabalho, nesse caminho. Olha, é uma passagem do Freud maravilhosa que nos dá essa força para a gente fazer esse trabalho. Que ele está justamente fazendo isso. E a gente precisa atualizar, né? Exatamente. Cabe a nós atualizar e fazer essa análise de conjuntura. Exatamente. E entender onde nós estamos, né? Com Lacan, a gente teve a modernização da psicanálise, não há dúvida. E Lacan fez um trabalho interessante de afastar a psicanálise da psicologia, estrito sensu. Então, o Freud faz o trabalho de afastar a psicanálise da medicina. E o Lacan vai falar não ser engolida por uma psicologia, não ser uma psicologia profunda, nem uma psiquiatria avançada. Ele vai fazer um desvio muito bom. Ele vai nos dar instrumentos muito interessantes, instrumentos de análise do social fantásticas. Se a gente pega os borromianos, se a gente pega os círculos, se a gente pega os discursos, os 4 discursos, enfim, uma infinidade de teorizações, que a gente utiliza, inclusive, são fundamentais. Mas a gente deve reconhecer que muitos de nós, lacanianos, porque eu fui formado nessa escola, se engessou nos conceitos e quase que individualizou essa prática. E isso é triste. Isso, na verdade, vai nos fazer mais conformados, ou mais, digamos, mais estreitos, né? Quando a gente quer apenas eleger mais um mestre para imitá-lo, né? E eu gosto muito da frase do Lacan, quando ele fala, puxa, façam como eu, não me imitem. Mas a ousadia de criar, né? Não é simples. Não, né? não. Não é simples. Requer que tenha um domínio sobre a teorização, um domínio sobre as práticas que já se deu, né? Requer esse domínio para que você possa, com muitas cartas na manga, poder utilizá-los de maneira mais inovadora. Mas a gente precisa desse respiro, Roberta. Sim. A gente precisa muito desse respiro, porque senão Você a gente vai me fez fenecer. lembrar o texto do Eric Lohan, Sociedade como Sintoma,
quando ele menciona a questão do analista cidadão, né, que com seu dizer silencioso vai fazer diferença na sociedade, né? Então, a gente tem que ter um posicionamento mesmo, custe o que custar. Sim. Né? É um livro Todas as maravilhoso batalhas em esse. vão, né? É um livro maravilhoso. E esse material dele, que tem esse capítulo, né, sobre o analista cidadão, e, enfim, ele vai desenvolver essa ideia. Depois até recuaram um pouco, né, a Associação Mundial recuou um pouco para voltar para a questão da clínica individual, mas depois eles reabriram de novo. Isso foi muito interessante, esse movimento. O Henrique Lohan é muito esclarecido sobre esse movimento. Sim. Sim. Sabe, Marcelo, eu fiquei pensando, né, a partir desse segundo caso que você traz, de toda a reação, né, que teve, né, lá do grupo do Miller, né, com aquela fala do Paul Preciado, né, acho que todo mundo aqui acompanhou, né, quer dizer, é isso, quanto a psicanálise, ela pode ser muito refratária, né, enfim, a sua época, né, Lacan dizia que a gente não pode recuar, enfim, as questões, né, a subjetividade da nossa época, e o quanto nós psicanalistas, eu me incluo também muitas vezes nisso, a gente recua, né? A gente fica, né, em nome, né, de uma cristalização da teoria, a gente vive em Nárnia, né? Às vezes eu acho que tem alguns psicanalistas que estão em Nárnia, assim, entraram no armário e foram embora, né? Então, é muito bonito ver o seu trabalho, e acho assim que tem algo, eu tenho pensado um pouco nisso, né? Não sei se vocês concordam, Roberta, Marcelo e os demais presentes, tem tido uma fecundidade a psicanálise aqui no Brasil, né? Eu fico pensando, sabe, o início da minha formação, eu também tenho uma formação na psicanálise lacaniana, o quanto a gente só citava autores franceses. Quando a gente organizava eventos, a gente queria que eles estivessem aqui, eles aqui, enfim, né? Era creme de la creme, ela chegar ao francês e falar. Eu acho que isso tem se transformado, a gente tem feito talvez uma psicanálise mais brasileira, né? Eu acho que a gente tem colocado mais os pés no barro, sim, né? Não sei se vocês concordam, eu vejo isso sim, em várias iniciativas, né, de diferentes colegas, a gente um pouco assim, é o que você disse, né? A discussão é horizontal, já não é a Europa como a referência, não, dá para falar de igual para igual, né? Dá para fazer né, esse caminho inverso, né? Os trópicos indo até a Europa, né? Então, não sei se você tem percebido isso nesses diálogos também, né? Transatlânticos, né? Que, enfim, eu acho que talvez é isso que faz com que aqui a psicanálise esteja tão viva. Se a gente compara, por exemplo, com o que aconteceu, o que vem acontecendo na França, né? Um certo, enfim, a psicanálise já não tem o vigor que tinha, né? Por quê? Né? E por que aqui tem essa vivacidade, né? Então, não Mas, sei, acho que o Kelly, seu trabalho mostra isso. eu sou menos otimista porque eu acho que tem uma vivacidade nos grandes centros, nas grandes cidades, nos polos sudeste, sul, mas quando a gente vai para o interior, para você ter ideia, eu vou muito nas bancas e nos cursos de psicologia do interior do Brasil afora, interior mesmo capitais do Brasil afora, mas longe dos centros da sudeste e sul, e eu vou vendo, na verdade, a psicanálise morrendo nas universidades, ela morrendo nas formações, os grupos se afunilando, os grupos já são menores, nós estamos vendo um certo arrefecimento da psicanálise em todo lugar. Para você ter ideia, vou te dar um exemplo. Natal, o curso de psicologia retirou todas as disciplinas de psicanálise. Eles têm uma noção geral de psicanálise numa disciplina, mas subsumida dentro do curso. Então, você vai vendo que vai sendo retirada. A psicanálise perdeu fôlego mesmo. E perdeu fôlego muito no mundo. A Rodinesco chegou a dizer que, agora em 2016, quando ela veio aqui por último, ela chegou a dizer que o Brasil é o país mais freudiano do mundo atualmente, mas ela fala isso também para a Argentina, mas é de se desconfiar isso propriamente, porque, na verdade, é como se fosse o efeito refratário de algo que está sendo afanizado, está sendo diminuído no mundo inteiro, inclusive aqui.
com o avanço das tecnociências, das neurociências, das neuropsicologias, não há dúvida que isso está acontecendo. Agora, a força que nós temos, a potência que nós temos de analisar o real, analisar as condições sociais, analisar o mundo, ela não se apaga fácil. A gente precisa trazê-la à baila, trazer a cena, né? É o que eu acho que a gente está fazendo. Por exemplo, nesse material que eu trouxe aqui para vocês, vocês perceberam claramente que eu tentei mostrar como que essa sociedade moderna, dos valores modernos, onde a psicanálise foi instituída, né? Sociedades republicanas, democráticas, sociedades dos direitos humanos, etc., onde ela foi instituída, né? A psicanálise está onde tem liberdade, né? A psicanálise só pode estar onde você tem o princípio social da liberdade, o político da liberdade. Isso é uma sociedade moderna. Mas nós estamos realmente passando a sociedade pós-moderna. E, Kelly, isso talvez seja muito importante porque o estatuto do sujeito mudou. Nós não temos mais o sujeito freudiano. Ele não é mais aquele sujeito do desejo recalcado. Ele é um sujeito do direito ao gozo. E isso muda completamente a visada. E nós temos instrumentos para analisar isso. Nós podemos fazê-lo. Eu não posso ficar nostálgico buscando o sujeito freudiano nesse sujeito agora, porque hoje nós temos que entender que se o estatuto do sujeito mudou, e isso é polêmico no nosso meio, porque nós estamos numa sociedade hiperimaginarizada, né, numa sociedade da inflação do imaginário e do narcisismo, contra uma sociedade mais simbólica dos tempos do Freud e antes dele. Como nós estamos numa sociedade muito mais imaginarizada, nós estamos numa sociedade do excesso, não é uma sociedade propriamente da repressão. É uma sociedade em que você precisa se exceder o tempo todo na cota de gozo. Quer dizer, o seu gozo precisa ser sempre excedido. E isso muda a forma de ser, inclusive, dos jovens. Nós temos chances, os jovens estão vindo para isso, para nos dizer ou para afirmar alguma diferença nessa possibilidade. Agora, tem um tom funesto na minha fala que olha, quando a gente declinou o simbólico e deu vazão ao imaginário, o imaginário não consegue cifrar o real. Ele não consegue estancar o real como o simbólico faz. Quer dizer, o simbólico vem lá e cifra o real. Né? O acontecimento do real, o simbólico faz, e o psicanalista faz uso disso através da palavra. Mas o imaginário, ele não consegue fazer, ele não consegue sobrepujar o real, ele não consegue dar nome a esse real, porque ele é volátil. Uma imagem é trocada pela outra muito rapidamente. Então, nenhuma imagem é digna de ser real, né? Digna de dar borda ao real. Ela vai se trocando, vai mudando. Então, nós temos uma sociedade que aí, por esse motivo, ela não tem futuro. Não tem futuro do tempo cronológico, porque vamos ter futuro do tempo cronológico, mas ela não tem futuro no sentido de que tudo é aspirado para esse presente agora. Nós estamos nessa grande superfície, em que tudo está aqui agora. Então, a gente trata tudo na superficialidade. Nós tratamos tudo nas manchetes. Tudo no máximo que eu sei, é um podcast de um assunto. No máximo que eu sei, é uma manchete sobre determinada coisa. Nunca se aprofunda mais. E a gente nem pode requerer que seja aprofundado. Por quê, Kelly? Porque, na verdade, a sociedade profunda nos levou à guerra. A sociedade profunda produziu 2 guerras mundiais. A sociedade profunda produziu o Vietnã. A sociedade profunda produziu as piores ditaduras militares na América, que foram as ditaduras que nós vivemos, no Brasil, na Argentina, sobretudo no Chile. Enfim, no Uruguai, enfim, toda a América Latina, desde o México até a Patagônia. Nós vivemos ditaduras. Ou seja, a sociedade profunda, que refletia, que era do pensamento racional europeia, nos levou à guerra. Então, é claro que os jovens querem se libertar disso. E aí eles falam, olha, não precisa ser profundo, vamos ser superficiais, porque não precisa, profundidade não vai levar a lugar nenhum. Mas, ainda, nós estamos para inscrever isso, para escrever. Os jovens, nós, enfim, a geração que está agora na pós-modernidade vai precisar escrever essas primeiras sílabas
que estão sendo desenhadas na pós-modernidade. E nós é que vamos fazê-lo, é nós que temos que fazê-lo. Que é isso, está à altura da subjetividade do seu tempo. A subjetividade do nosso tempo não é mais aquela do início do século XX. A subjetividade do nosso tempo é essa que está hoje virtualizada, digitalizada. O limite do corpo, ele vazou, ele está digitalizado. Né? Assim, é curiosíssimo isso, você usa relógio para dizer quantos batimentos, que hora que você deve comer, que hora que você não deve comer, quer dizer, as coisas estão todas eletronicamente, e aí o mundo virtual te leva para as grandes empresas que vão controlar a sua vida ou sua psicobiopolítica por essa via. Então, olha, nós estamos diante de alguma coisa muito mega que está acontecendo, que está começando a mudar. E, claro, a sociedade, se a gente está nesse momento, a democracia deu uma ruída. Assim, a democracia claramente está em falência. Né? A sociedade democrática, do direito, da justiça social, ela está interrogada. E aí, quem aproveitou disso? A extrema-direita. A extrema-direita aproveitou disso no mundo inteiro. Uhum. Estados Unidos, a Le Pen ficou com 41% da população da França, dos votos da França. O maior país democrático, pelo menos ideativamente, o maior país democrático do mundo, né? Do ponto de vista da Revolução Francesa. Então, simplesmente, o buraco dessa falência da democracia fez com que a extrema-direita se apropriasse. Isso é perigosíssimo para nós, que a gente está sem estancar esse real. Esse real está vindo, e o imaginário não consegue paralisar. Roberto ia falar. É o mundo do todo possível. Como é que é? É o mundo do todo possível, né? Todo possível. É o mundo do todo, né? É um mundo que Felipe e Solange vão ser equacionados. Claro que não, gente. Claro que não vai ser. Claro que não tem condição. O menino só quer ser homem e mulher para aquela menina que gosta de homem e mulher. O psiquiatra não precisa de leitura psicanalítica para isso. Ele só precisa escutar a vida da pessoa. Sim. Ele só precisa saber que aquela pessoa está ali refém de um amor que lhe tomou totalmente. Uhum. Mas ele não dá ponto de basta. Ele, na verdade, quer equacionar uma coisa que é inequacionável. Uhum. A Maralice de Souza faz uma colocação aqui que temos que resistir e insistir na transmissão da psicanálise em diversos campos. Né? Você quer comentar mais alguma coisa, Maralice? Fica à vontade. Gente, eu sou muito tímida, o Marcelo já conhece. Essa coisa de ficar... Eu prefiro, às vezes, escrever, mas eu concordo com tudo que vocês disseram. A Kelly aí fez uma pontuação excelente, né, dos dois casos que o Marcelo trouxe. Eu adorei saber, porque eu escutei ele contar dessa pesquisa aí numa reunião da Rua Psi, né? E dessa nossa pesquisa, na verdade, internacional, né? E aí eu estava bastante curiosa e já foi muito bom, então, poder escutar um pouco dessas análises aí que ele, o Segundo Moiano, né? O grupo lá deles estão fazendo. E seria bom também você trazer casos lá da Espanha, né? No texto aí, fazer sei lá, um apanhado aí, das diferenças, sei lá, do que se apresenta muito semelhante também, né? Interessante. Mas eu estava justamente vendo aqui, está circulando aí pelo WhatsApp, sempre circula coisas nesse sentido, sobre, vocês já sabem, isso aí já vem acontecendo, sobre o QI médio da população mundial, né? Que está diminuindo, né, nos últimos 20 anos, e que isso, em parte, é pelo empobrecimento da linguagem, né? Eu trabalho com língua, né, que sou da Faculdade de Letras,
falando dos estudos que mostram a diminuição do conhecimento lexical, né, e o empobrecimento da linguagem, não é apenas a redução do vocabulário, mas também as sutilezas linguísticas, né, que permitem elaborar e formular pensamentos complexos. A gente está cada vez mais longe disso, né? A simplificação está demais. E isso em tudo, né? Eu acho que eu até encaminhei essa mensagem aí para o Marcelo depois dar uma olhada, né? Mas era isso que eu queria pontuar, né? Falando muito do meu lado aqui. Estou satisfeita que a Caroline Aires, minha doutoranda, está aí também hoje, assistindo a gente, né? Ela que está lá em Santa Catarina, trabalhando lá e tendo que readaptar a pesquisa dela agora que está longe, e está aí participando, já aproveitando essas oportunidades que vocês nos possibilitaram, né? Esse núcleo de vocês aí está de parabéns. Obrigada por essa oportunidade. Maralice é uma brava guerreira, né, Maralice? Colega, inclusive está nessa pesquisa que eu assinalei, essa pesquisa internacional. Maralice faz parte como membro, a partir do Grupo Brota. E, na verdade, gente, para o texto aqui de Poços, para o livro, eu trouxe só os casos que a gente está processando, até pela licença que eu teria que ter para apresentar os textos da Espanha, ou pelo, os casos da Espanha, né? Então, a gente trabalhou os casos nossos aqui. Mas eu e Moiano publicamos um artigo na Revista do Sul, que vai estar nas referências bibliográficas. Eu vou até colocar ela aqui para quem se interessar, que aí sim a gente tem os casos também espanhóis. A gente selecionou alguns para esse artigo que a gente escreveu em espanhol sobre os casos brasileiros e espanhóis. Mas, basicamente, é muito parecido. É realmente nivelamente... A gente está realmente globalizado. Eles têm as intervenções, enfim, são intervenções também, como a gente está tentando ensaiar possibilidades de fazer um trabalho. Eu vejo que vocês poderão ver, porque eu vou buscar aqui a referência e coloco no chat para vocês, que aí fica fácil. Mas é muito, muito próximo, efetivamente. Aqui. Achei. Vou colocar no chat para vocês. Alguém gostaria de fazer um comentário enquanto ele coloca lá? Considerações? Eu agradeço muito a oportunidade, foi um prazer conhecê-lo. A Kelly também já conhecia, prazer revê-la. E Roberta e demais colegas, foi potente essa prosa. Muito obrigada. Alessandra, você atua em Poços de Caldas? Não, eu sou de São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo. Sim, conheço. A fazenda do Edinho. Sim. Então, estamos aqui oprimidos. Verdade. Cada vez mais. E também dá aula no NEP, né? Dou aula no NEP, sou coordenadora do CRP. Então, o problema é meu sobrenome, né? Estamos aí resistindo, né? Como disse Maria Alice, vamos resistindo. Eu queria só fazer um comentário, né? Marcelo citou, né? Não sei se foi uma referência a Rudinesco, né? Que ela teria comentado, enfim, que a psicanálise só pode sobreviver nas democracias, né? E aí tem um trabalho, tem um doutorado que foi defendido no IPUSP, né? O Instituto de Psicologia da USP, o Rafael Alves Lima, que
que foi aluno do Christian Dunker, né, que ele vai, uma tese de 600 páginas, gente, em 2021, isso existe, eu fiquei impressionada, assim, recomendo. E aí ele vai escrever sobre a psicanálise no tempo da nossa ditadura, né? E pasmem, a psicanálise floresceu no tempo da ditadura, né? Então, assim, a gente também, né, concordo com o Marcelo, a gente não pode ser otimista, né? Inclusive em relação à própria psicanálise, né? A psicanálise também pode ser adaptacionista e pode, enfim, se aliar aos piores, né? Só fazer um comentário, porque às vezes a gente acha que só porque a psicanálise está presente, algo, né? Enfim, né? Algo está sendo revisto e tal, não, né? Pelo menos aqui em terras brasileiras, o que aconteceu no tempo da ditadura foi se aliar aos ditadores, né? O parte dela é bem lembrado. Apesar de que nas ditaduras latino-americanas, a questão cultural ainda permaneceu sendo muito libertária, no sentido francês do termo, né? Ela ainda continua sendo jacobina, assim, mesmo nas ditaduras diferente do que acontece na Rússia ou nos países do Muro Vermelho, da época da União Soviética, ou mesmo naqueles Cazaquistão e países dessa natureza, ou mesmo nas sociedades africanas, a gente vai encontrar realmente uma psicanálise muito elementar, assim, quase não florida, porque ela não consegue operar numa sociedade realmente onde a liberdade é castrada. No nosso caso, a gente castrou os direitos políticos, mas não castrou a cultura propriamente. A nossa cultura permaneceu sendo francesa, de inspiração francesa, inglesa, americana, do ponto de vista das liberdades. Então, culturalmente, a gente era progressista, e do ponto de vista político, das instituições políticas, a gente era uma ditadura. Isso aconteceu com a Argentina também. A Argentina floresceu muito com a psicanálise na época do pior momento da ditadura deles, da ditadura das instituições políticas, mas não do pensamento. Agora, nos países onde esse pensamento é castrado, dificilmente a psicanálise consegue operar. A gente teve um trabalho muito interessante. Bem, são as coisas que vão acontecendo na vida da gente. A gente implantou, ali pelos idos de 2014, 16, acho que 16, mais ou menos, a gente ajudou os angolanos a implantarem um laboratório de psicologia, psicanálise e educação lá em Angola. E foi muito interessante, porque a gente recebeu os angolanos aqui para doutorá-los, e a gente foi lá para fazer esse trabalho pela CAPES, financiado pela CAPES na época, que a gente tinha um governo popular que queria muito fazer essa liderança regional do Brasil, né? O Brasil teria que ser uma liderança regional, mas de uma forma não colonizadora. Quer dizer, a gente foi lá para tentar equalizar com eles a possibilidade de fazer um laboratório de psicologia, psicanálise e educação. E chamou isso, LPPE. Uhum. E aí a gente foi fazê-lo, e aí foi muito interessante, porque lá é aí que eu vi quanto a gente também é muito colonizado, né? Porque quando eu chego lá é que a gente vai ver como que a gente faz. Sim. Quando eu cheguei lá, eles estavam trabalhando com aquela forma mais dura da psicanálise freudiana, assim, quase medicinal da questão do desenvolvimento. Eles têm uma forma de pensar quase veemências e quase austríaca. É muito curioso. E aí, quando eu vi isso, eu falei, gente, e eu fui lendo, para chegar lá, eu fui ler Édipo Africano, eu fui verificar as constelações antropológicas das famílias, né? Enfim, eu fui estudar como é que se dá as várias formas de famílias, desde as tribais até as citadinas lá da África. E aí, gente, muda tudo, porque eles têm um Édipo, mas não é o Édipo configurado em Viena, não é o Édipo europeu, é uma outra forma, quer dizer, é um homem que tem 3 mulheres que vivem na mesma casa, que de repente tem os filhos de cada uma, mas esse filho tem o referente paterno no tio, irmão da mãe, e não nesse pai. Então, é uma outra configuração, são outras configurações que fazem com que o Édipo se torne muito mais elástico, né? Possa se pensar a matriz edipiana freudiana de outra maneira. Quando eu volto para o Brasil e vou ver as faculdades de educação ensinando psicanálise ou ensinando
a própria psicologia, Genebrina, de Piaget, Vygotsky, Vallon, Freud e outros teóricos, eu vou vendo quanto a gente é muito europeu, a gente é mais europeu do que a própria Europa. Então, quando eu cheguei lá nas disciplinas de psicanálise e educação ou de psicologia e educação dentro da França ou da Espanha, eles já estão muito mais avançados que a gente está mais europeu que eles. Isso é assustador. Aí eu falei, gente, não tem condição da gente pensar dessa maneira, porque a gente é muito metropolizado, né? Assim, nessa condição. E aí está nascendo agora, não, está nascendo agora não, já nasceu de antes, mas agora está com mais vigor, sobretudo com as lutas identitárias, de uma psicanálise decolonial, de uma psicanálise que vai pensar isso que você disse, Kelly, a psicanálise não brasileira, porque a psicanálise não seria brasileira, nem francesa, nem inglesa, mas a psicanálise do brasileiro, do sujeito brasileiro, as nossas especificidades, especialmente, detidamente, assim, a gente vai pensar uma maneira que não é nem pós-colonial, nem descolonial, nem anticolonial, mas decolonial, assim, fora desse ambiente da colônia metrópole. Né? Fora dessas. Mas isso eu acho que nós temos um mundo gigante para vencer. Porque os nossos próprios mestres da psicanálise, os nossos próprios referentes da psicanálise, eles parecem que tratam de franceses, ingleses e americanos mais do que de brasileiros. Assim, eles parecem imitadores de sujeitos, muitos, né? Vários não, claro, mas muitos parecem que vão e tratam o brasileiro como se trata, como o francês faz a clínica, como o inglês faz a clínica. E não, claro que não. Nós vamos ter que realmente fazer uma clínica com a nossa forma parda. Alguém lembrou sobre a questão do pardo, do negro e do pardo. Quem é que ele se diz negro e ele tem uma pele clara? Pardo. Talvez a gente vá chegar ao momento, eu ainda não tenho isso muito claro para mim, que a gente definitivamente não virou a Roma negra do Darcy Ribeiro, né? Assim, aquela democracia, aquele estado do bem-estar social tropical, nós não viramos. Aliás, o contrário, a gente está cada vez pior em relação a isso, mas talvez a gente vá entender que a gente não precisa fazer a mesma luta negra que o americano faz, que foi muito... o americano foi o negro americano foi essencialmente exilado da sociedade, né? Ele foi apartado da sociedade, como na África do Sul e outros lugares. Nós temos que talvez entender que aqui nós fizemos uma mistura, e essa mistura instituiu uma outra forma de ser, uma lógica de ser, sem cair na mestiçagem, sem cair na docilidade das raças, enfim, na mestiçagem de raça, nada disso. Nós fizemos vamos dizer assim, um ethos pardo de existência, né? um ethos mestiço de existência. Nós ainda não estamos à altura de escrever sobre isso, mas acho que vai chegar a hora da gente realmente escrever sobre isso. Da gente realmente teorizar essa forma de ser, que não seja simplesmente adotando a luta negra internacional, sobretudo americana, que o nosso movimento negro é bastante influenciado por ela, pela forma americana de ser, mas uma própria, uma que tem a nossa rubrica. Eu acho que urge a hora do Brasil teorizar o Brasil. Nós ainda não conversamos sobre nós mesmos. Com certeza. A distinção, o destaque que eu fiz foi no significante, pardo. Já começa daí. Já precisamos Foi a Alessandra, obrigado, Alessandra. Pensar sim. Isso, né? Esse significante não me representa. Sim. Por exemplo, né, para falar das questões identitárias. Exatamente. E aí está na hora da gente perguntar qual significante me representa, para eu inscrever um simbólico na história e poder cifrar o real. Né? Sim. Maravilha. Quem mais gostaria de comentar, indicar, enfim? Para mim já está ótimo. Tá bom?
Deixa eu ver o último comentário aqui. Sim. A Carolina agradecendo. Bom, Marcelo, né, nem sei quantas palavras para dizer disso, né? E já inventaram uma, né? Que é obrigada. Obrigada por sua participação, por sua generosidade. Kelly, muito obrigada também pela parceria. E todos, né? Obrigado por estarem aqui numa sexta-feira à noite, né? Que possamos levar essas boas novas por aí, que possamos fazer mais, né? Um pouco mais além. Não dá para fazer tudo, né? Porque não somos perfeitos, mas dá para fazer bastante coisa, né? Obrigada, gente. Até mais. Eu gostaria também de agradecer a todos, a todas, a essa conversa tão frutífera, tão agradável para uma sexta, depois de uma semana que me foi tão atropelante, assim, que a gente está com tanto trabalho e a universidade agora está com tanta demanda, mas, enfim, foi uma semana super sobrecarregada, e acabar com esse brinde que vocês me deram hoje realmente foi muito agradável. Eu vou agora sair, beber um copo, fazer um brinde a vocês por essa noite, pelo quão agradável faça que foi. sim, por favor. Tchim-tchim Que para a gente todos. possa se encontrar presencialmente em algum momento. Quem sabe no lançamento do livro, né, Roberto? Quem sabe? Ao público que aguarde o livro. E que seja em fruto Poços, porque essa cidade maravilha tem. Com certeza. Sejam em Poços, com NEP certeza. está de braços abertos. Vamos sim. Muito bom. Muito Marcelo, obrigado. obrigada demais, viu? Obrigada a todos que participaram. Boa noite para todo mundo. Um abraço. Velber, forte, estamos juntos. Valeu. Tchau. Boa noite.